Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte aí da imprensa esportiva aí largando o verbo e detonando aí a expulsão de Andrés Pereira, onde o Palmeiras foi prejudicado descaradamente. Vamos ver o que a imprensa falou aí. Sem mais enrolações, galera, fica o vídeo aí que tá cheio de informação. Bem, estamos de volta com o Sport Center para falarmos do empate do Palmeiras com o Cerro Porteño. Resultado ruim para o Palmeiras, porque agora vai ter que decidir em casa, lá no Paraguai. E a gente mostra para vocês, então, os melhores momentos dessa partida. O Palmeiras marca primeiro e aí no finalzinho, com o erro do Carlos Miguel, já com o Andrés Pereira expulso, o Cerro consegue um empate. E daqui a pouco a gente vai mostrar também que o Cerro Porteño abre o placar. Teve esse lance aí, ó, que o Cerro pediu muito pênalti. Vamos analisar. E o Cerro abre o placar, mas o jogador estava impedido e foi anulado. Nesse momento, desse gol anulado, foi aquele alívio lá no Nubank Park. Parecia que tudo ficaria mais tranquilo pro lado do Palmeiras. Aí o Palmeiras abre o placar, ficaria 1-1. Esse era o objetivo do Abel, mas aí o Carlos Miguel falha e é 1-1 o resultado. Tá aí um Palmeiras que também precisa mostrar, e quando falamos de elenco do Palmeiras, podemos usar a palavra precisa mesmo, o melhor futebol em marra. Precisa. E aí a gente não está falando só de passar de fase. A gente está falando do Palmeiras jogar bem com mais regularidade, com mais frequência. Agora, tem sido interessante perceber qual é o padrão que existe nos jogos em que o Palmeiras perdeu pontos recentemente. Em casa, contra times que jogam mais fechados, que atraem o Palmeiras, é o que o Matheus estava falando agora sobre posse de bola, que deixam até a bola com o Palmeiras, se fecham, mas que já entendem. Opa, se a gente sair com muita velocidade, pode ser possível. A gente vendo ali alguns lances, teve o lance de um erro técnico que o Cerro aproveita e de repente tem um jogador na cara do gol do Carlos Miguel e que no primeiro momento eu pensei, pênalti. Depois, realmente ele pisa no Carlos Miguel. Não deu nem tempo de cometer pênalti. Ele fez falta Dele no Carlos Miguel. Mas no primeiro momento eu acho incrível que o árbitro acho incrível que o árbitro tenha percebido ali na velocidade do jogo e tal. Mas olha lá, Marcela, esse é o lance do tal gol e impedimento. O Cerro tem alguma tranquilidade para trocar passes e uma outra tranquilidade também para ganhar as divididas. O Murilo toma uma caneta no último lance. Assim, ó, o Murilo falhando muito. Ele fala em dois lances. O lance do que pediu pênalti não foi pênalti e nesse lance aí também. O Murilo não sabia para onde ir nesse lance, Marra. Então tem um padrão aí. O Palmeiras precisa achar de novo espaços contra defesas que vão jogar baixo. E ainda para piorar a situação do Palmeiras foi expulso o Andrés, né? É para expulsão? Tem um lance também de... Agora eu não vou lembrar qual é o jogo. Tem um chute, assim, que ele vai tirar num carrinho e acaba acertando o Vitor Roque, eu acho. Acho que ele cai. Depois eu quero mostrar aí, vocês vão me falar se vocês acharam que foi para... No primeiro tempo, né? Primeiro tempo. Nossa, aquilo foi uma agressão. 40 minutos. Eu fiquei, mas isso não é para expulsão. Eu também achei, também fiquei com essa impressão, tá? Que era para expulsão. Daqui a pouco a gente vai colocar aí também para vocês. Falta criatividade, tem muita dificuldade para furar essa retranca desses times que vão chegar no Nubank Park e vão chegar fechados, porque é muito difícil você chegar no Nubank Park e vou aqui, ó, peito aberto contra o Palmeiras. Todo mundo sabe qual é o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, não te mando. E a gente está vendo os melhores momentos, principalmente no segundo tempo, o Cerro Porteño tendo chances claras ali. A gente viu uma tentativa de cabeceio e aí o gol de empate já nos acréscimos, cruzamento rasteiro e o desvio. O gol, inclusive, sendo computado como contra, né, pro Carlos Miguel. Aquele tipo de bola dá muita dúvida. E ele só não pode ir tomar o gol. Pois é, e ele vê o atacante chegando. E eu fiquei com a sensação de que nesse momento da dúvida que foi que o erro acabou acontecendo. Agora um ponto, tira os olhos da bola e para olhar para o adversário chegando e ela acaba passando por baixo do braço dele. No lance do gol de impedimento, por exemplo, você falava do Murilo, mas o Alan também ele faz uma escolha errada. Porque ele dá um passo à frente, o jogador do Cerro Porteño passa atrás dele recebendo a bola. E quando ele volta para marcar,
ainda que esteja em posição irregular, tem uma desistência do lance. Você falava da questão dos duelos, né? A gente estava conversando ainda agora sobre isso. O Palmeiras precisa justamente ser mais firme na marcação quando tiver sem a bola. Olha aí, o tem os jogadores chegando um pouco mais. Aí a gente está vendo, olha como ele dá um passo para trás. Quando o jogador do Cerro Porteño limpa a primeira marcação, o Alan não vai para o combate da sobra. Ou seja, ele estava como um apoio, mas não necessariamente como um apoio efetivo. Ele estava só numa eventual sobra. Ele estava mais como uma opção de passe para contra-ataque. Exatamente. Parecia assim, deixa pro Murilo, deixa que eu deixo, sabe? Eles ficaram... Sem uma assim, concentração defensiva. Ele estava ali, mas não necessariamente participando do lance para dar um combate efetivo. E acabou facilitando para o jogador do Cerro Porteño. E isso passa muito pela organização do sistema defensivo como um todo. Porque não é só você estar no lugar, é você estar fazendo a função determinada pelo técnico naquele espaço do campo. O Alan, nessa saída de 3 zagueiros do Palmeiras, ele funciona como um mala. Então, ele tem a obrigação de ir no fundo, que é algo muito forte que ele tem. O Alan, para mim... E o jogo é para beneficiar ele. O esquema é montado para isso, exatamente. É pro lado direito. Mas sem a bola, ele tem uma obrigação também de fechar o lado, que a gente falava do comprometimento do Atlético com o Bernard e com o Coelho no bloco passado, mas que o Alan, até por ser um jogador ainda no término do processo de formação, e isso é um ponto importante da gente falar, quando o Palmeiras coloca jogadores da base, vai promovendo aos poucos, esses jogadores eles estão finalizando o processo de formação. Por melhores tecnicamente que eles sejam, todos ainda vão passar por uma oscilação natural. E não é para o torcedor perder a paciência com o atleta, pedir para que ele não tenha mais oportunidades, porque isso vai acontecer. Isso é natural de qualquer jogador que está subindo do 20 para o profissional e começa a ter uma sequência, ainda que ele já tenha sido importante na temporada passada. E o Abel só precisa ter uma atenção maior nisso, no momento defensivo do Alan, para ele não perder o jogador e aquele corredor direito defensivo da equipe virar uma vulnerabilidade que vai ser cada vez mais explorada pelos adversários. O Palmeiras tem que mudar para o jogo da volta? Eu acho que o jogo da volta... Vou falar uma grande bobagem. Não fale. A sensação que eu tenho é que o jogo da volta talvez seja até mais fácil ganhar. Por quê? Porque o Cerro talvez se sinta um pouco mais confortável para atacar. Pois é, mas ele já está com 1-0 também. É um Cerro com 1-0. Talvez ele fique por ali, né? Não, foi um empate. Eu tô com outro, é verdade. Tá com empate, vai ter que sair porque tá em casa. Vou jogar em casa, eu vou jogar contra o bicho-papão da América e tô faceiro. Não sei, Marra. Se houver essa tentação, se essa tentação for percebida no ouvido dos jogadores... O anjinho e o diabinho. É tudo que o Palmeiras quer. Você acredita, Matheus, que pode ficar faceiro porque tá em casa? Não diria faceiro, mas não tão fechado quanto a gente viu hoje. Porque hoje o Palmeiras teve um volume muito maior, inclusive de finalizações, mas eu não acredito num Cerro Porteño que vai querer ter o controle da posse, jogar no campo do Palmeiras, empurrar o Palmeiras para trás. Se fizer isso, aí realmente o Palmeiras tem chance de abrir uma vantagem sem muita A dificuldade. gente estava brincando na redação ali, né? Se o jogo termina no 1-0, a sensação é de que o Palmeiras podia fazer 2-3 no segundo. Porque o 1-0 obriga a atacar, obriga... Eu acho que assim, tem uma questão de compreensão do jogo mesmo. Se a ficha cair para o Cerro, no sentido de a gente está muito perto de eliminar um bambambam, a gente está muito perto de passar quartas de final, depois de tanto tempo, estamos ganhando desses caras. Isso é ótimo para o Palmeiras. Porque Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Vamos comentar sobre esse vídeo, né? Vimos aí que o Palmeiras acabou tropeçando em casa, né? Empatando aí com o Cerro Porteño por 1-1, mas com o lance polêmico ali da expulsão de Andrés Pereira, onde muitos comentaristas acreditam ali que não era para expulsão, né? Já estava se desfiando ali da marcação ali, acabou meio que batendo no braço do jogador ali, né? Não foi uma agressão, porque é lance de jogo, né? Tá tentando se sair ali, movimentar do jogo e acabou atingindo. E isso é totalmente normal. Mas aí o juiz foi muito, vamos dizer assim, muito criterioso e acabou expulsando Andrés Pereira da partida. E a imprensa aí não concordou nada com isso e detonou. Mas é isso, qual a sua opinião?
sua opinião aqui pra gente. Também se você está confiante para o jogo de volta, onde o Palmeiras pode vencer esse confronto lá também. Dê sua opinião aqui pra gente, dê seu like, se inscreva no canal e comente da onde você está assistindo esse vídeo pra gente. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.